Boa tarde, Olá. senhor. Bom dia, Luiz. Bom dia, Sinara. Tudo bem? Bom dia, Pedro. Tudo bom? Tudo bom. E aí, eu queria começar aqui nossa entrevista com o Pedro perguntando para ele, não sei se você viu, Pedro, mas está dizendo que o CNJ não consegue localizar o Moro e a Gabriela Hart. Você viu isso? Eles estão fugindo da convocação, né? Da intimação. Então, aparentemente é isso que está ocorrendo, porque ela é juíza, né? Então deveria ser facilmente localizável pelo sistema de justiça, pelo próprio sistema, pelo próprio CNJ, né? E ele é senador, é uma pessoa pública, tem atividades públicas, então obviamente eles devem estar se evadindo da notificação, é o que deve estar ocorrendo. Deixa eu só ler aqui para o pessoal entender. O CNJ tenta há um mês, sem sucesso, intimar Sérgio Moro e Gabriela Hart a respeito de uma representação disciplinar aberta em setembro contra os dois pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Aliás, eles vivem criticando, né? Tanto o Deltan quanto o Moro vivem criticando esse Luiz Felipe Salomão. Antigos titulares de casos da Lava Jato, os dois, assim como desembargadores do TRF4, são investigados pelo que teria sido uma gestão caótica dos recursos captados por meio de acordos de delação e leniência no âmbito da operação. Então, é sobre a investigação em curso, é sobre aquela quantia, né, absurda que eles conseguiram arrecadar e ninguém sabe para onde foi, né, Pedro? E você sabe, eu vou ter que ser franco aqui, não é só um problema da Lava Jato, não, hein, me parece. Você tem cerca de 40 bi depositados em juízo, a título de ações de improbidade, etc. e tal, em que você não tem accountability desse dinheiro. Não tem quem fiscalize. Você não tem quem fiscalize. Está na mão do Ministério Público lá, gerir essa coisa, do juiz, e ninguém fiscaliza. Né? Então, esse é um. Tanto que eu acho que estão fazendo. O ministro Salomão deu uma sugestão ao Ministério da Justiça, naquele pré-relatório, a síntese de relatório quanto ao caso da Lava Jato, que eu acho que é correta, de produzir uma normatização quanto a isso, um conjunto de normas aí para regrar como é que faz com esse dinheiro, né? Precisa ter um regramento, né? Claro, é um dinheiro parado lá, né? Bilhões de reais. E tem um regramento na lei que é ruim, sabe? Que fala do tal dos fundos de recuperação dos direitos ou dos interesses difusos lesados. Quer dizer, quando o erário é prejudicado, o dinheiro da Petrobras é prejudicado, o dinheiro tem que ir para a Petrobras. Quando o dinheiro da União é prejudicado, o dinheiro tem que ir para a União. É evidente isso, precisa ser feito um novo regramento nesse sentido. E enquanto está na gestão do juiz ou do Ministério Público, precisa haver fiscalização do Tribunal de Contas, etc. Pô, é dinheiro público, né? Em grande quantidade, né? Então, me parece óbvio. Um caso como esse, quando eles fogem da convocação, o que pode acontecer? Olha, para mim, eu acho que se ficar demonstrado que estão fugindo, a juíza, por exemplo, vai estar cometendo uma infração administrativa. Ela tem que se apresentar. Ela é funcionária da justiça, ela é agente do sistema de justiça, inclusive agente num mix aí de regime de servidora pública e agente político, porque é juíza, né? Ela tem o dever, ela não pode se evadir, ela tem um dever maior do que o cidadão comum pelos direitos e prerrogativas e autoridade que ela tem, também tem responsabilidade maior que o cidadão comum. Então ela tem um dever de se apresentar aí para prestar contas do que fez, né? Em especial quando você fala em gestão de dinheiro público, gente. Pelo amor de Deus, esses caras não eram os defensores da moralidade, da anticorrupção. Pô, tá falando de bilhões de reais. Pegaram do pé do Lula por causa de uma reforma no apartamento que nem era dele, de 700 mil reais. Agora você está falando de mais de 2 bi de real, e o nego foge da intimação, fica por isso mesmo. Né? É impressionante. Por muito menos eles prenderam gente. Prenderam muita gente. Né? Então, acho que, sei lá, né? É um caso grave aí. O Pedro, eu queria lhe fazer uma pergunta a partir do que o povo está dizendo no chat aqui, né? Nós tivemos o Bolsonaro derrotado há um ano, né? São 10 meses de governo Lula, e
muita gente reclama da demora da justiça. O que lhe parece nas questões relativas tanto a Carla Zambelli, aquela que saiu com o revólver atrás do... quanto no próprio Bolsonaro? É normal essa demora, não é, Pedro? Faz parte do processo judicial no Brasil, não? Eu acho que, assim, primeiro tem uma crítica que é correta, como crítica mesmo. O serviço jurisdicional no Brasil é incrível. Isso estou falando para o cidadão comum, para qualquer um de nós que precisar usar da justiça para o exercício de algum direito, algum interesse, etc. Nós vamos ter um péssimo serviço. Essa é a realidade. A justiça brasileira funciona mal e lentamente. Ela funciona, a meu ver, com muita deficiência no campo do direito material. Tem muita injustiça, muita adesão errada. Isso precisa ser falado claramente. Né? E, ao mesmo tempo, é muito lenta. É extremamente lenta. Esses casos ainda midiáticos, eles andam com mais rapidez. Tem uma antiga pesquisa feita por um grande professor de sociologia de São Paulo que mostra isso. Como que as ações midiáticas andam mais rápido do que a ação da pessoa comum. Né? Mas mesmo essas ações midiáticas, você vê que tem uma demora inadequada. Mas é um problema grave de todo o sistema. Nós temos uma centralização de decisões em Brasília, acho que precisaria repensar e descentralizar essa estrutura de decisões. Temos tribunais, por exemplo, como o STJ, que tem uma competência muito grande, ou seja, um poder de decisão muito grande, e poucos ministros. O CNJ tem cerca de 50 ministros, nós precisaríamos passar até 400, na minha opinião. E se você achar exagerado isso, o Tribunal de São Paulo tem mais ou menos isso. Né? Então, não estou falando nada que é fora do... Né? Então, ou seja, era preciso rever toda a nossa estrutura de funcionamento. Precisaria passar por uma grande reforma no sistema de justiça. Sabe? Mas esse problema da demora é um problema antigo. Desde que eu me formei, desde que eu estudei, já era um problema. E só piorou. Não tem muito o que falar. É um grave problema que nós temos no Brasil. Atinge todo mundo. Nós que vivemos do sistema de justiça, eu sou advogado, vira um problemão para a gente administrar a vida da gente. Porque eu tenho processos no meu escritório que estão lá há 30 anos, desde que eu era jovem, 40 anos. Não termina. Eles são muitos, não são poucos, não. E provavelmente eu vou falecer e vou deixar sem resolver. Né? Objetivamente. A pessoa vai ter que procurar outro advogado, é comum isso acontecer. Né? Daqui a pouco vão estar procurando advogado pela idade, porque se eu contratar esse cara aqui, tá meio velho. Então, pior que é verdade, quer dizer, muitos dos casos que eu conduzo hoje, eu estou falando aqui claramente, eu vou morrer antes de ter o fim. Né? Isso é um absurdo, isso não existe, você não tem como prestar justiça desse jeito. Gera um problemão, inclusive, para quem trabalha com isso. Qualquer escritório da advocacia tem esse problema chamado passivo, né? Que é um contingente de processos que você já recebeu remuneração, que você tem a obrigação de tocar, mas que demora tempo demais e fica um ônus para você. Né? Outro dia eu vi numa matéria um cálculo de quanto seria o honorário mínimo de um processo normal para valer a pena. Um valor altíssimo, mas não por causa do valor em si do serviço, é por causa do tempo da demora. Né? Então vira um problema, é uma espécie de uma pirâmide, né? Que você vai morrer na mão do sujeito que estiver ali. Né? Quer dizer, realmente é um problema. A minha mãe faleceu há 2 anos atrás, ela é advogada a vida inteira, ficou uma clientela aí que ficou ver navios, porque ela faleceu. Tinha processo escritório dela de 40 anos, de 50 anos. A Fátima Nóbrega aqui dá uma colaboração falando condução coercitiva seria ótima e pedagógica. Não sei se ela se refere ao Moro, a Zambelli, mas eu acho que você é contra, né? A condução coercitiva. Eu acho que essas coisas têm que se usar com moderação. Usado excepcionalmente contra o Lula, não? Excepcional. Aquilo que foi feito com o Lula foi um abuso, uma violência. A gente não tem que querer replicar essas coisas. A prisão preventiva, a condução coercitiva são coisas para serem usadas com muita cautela, né? Com muita parcimônia, né? Não é para ter a banalização que tem no Brasil. Nós já tomamos 2, eu me lembro de 2, deve ter mais, Joazinha. 2 puxão de orelha grave do Conselho de Direitos Humanos da OEA e da ONU, por causa da banalização da prisão preventiva. Nós temos cerca de 40% da nossa população aprisionada, que é a 3ª maior do mundo, por prisão preventiva, que é sem direito de defesa.
Isso é bárbaro, é uma barbárie, né? Não se pode banalizar desse jeito, né? Mas para você ter uma ideia de demora, você lembra, Azenha, daquele. Você vai lembrar, você é maduro como eu, se não era mais nova. Mas você vai lembrar do caso do Maluf, lembra daquele escândalo? Que pegaram o dinheiro dele lá fora e tinha umas obras superfaturadas. Eu sou advogado de uma empresa que está envolvida naquele caso. Até hoje não foi julgado em primeiro grau. Nossa Senhora! Faz mais de 20 anos, né? Quase 30 anos. Eu era novo. Perto de 30 anos, eu acho, né? Eu era garoto quando eu peguei o caso. Assim. Eu estou com 60, quer dizer, eu era menino. Assim, e veja que até hoje não tem decisão de primeiro grau. Então, esse é um caso que certamente eu vou morrer antes de ter decisão. Então, os meus clientes vão ter que procurar outro. Né? Então, isso é um exemplo. E veja que é um caso que teve a atenção da mídia, teve tudo. Sim. Né? Ô, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Semana passada, eu até comentei no meu programa à noite uma decisão do Supremo de que os bancos podem retirar os imóveis de pessoas inadimplentes sem precisar passar pela justiça. E a justificativa que eles deram foi que queriam justamente desafogar o judiciário. Mas desafogar o judiciário para cima do pobre, eu até brinquei, viu, Pedro e Azenha, falando assim, eles são liberais nos costumes e conservadores na economia, né? O Supremo, liberal nos costumes. Gente, eu achei um absurdo. Foi exatamente o que aconteceu na Europa, na bolha imobiliária, e que levou um monte de gente ao suicídio, Pedro. E veja, vamos falar aqui claramente, o sistema financeiro é muito privilegiado pelo sistema de justiça. Não sei se vocês lembram, a Constituição de 88, na sua versão original, ela tinha uma determinação, depois deixou de existir, a emenda constitucional retirou, mas estipulava como 12% os juros máximos a ser cobrado do ano. Né? Ou seja, o sujeito não poderia ter um aumento maior do que 12% na dívida dele durante o ano. No cheque especial aqui no Brasil, acho que está em 400%, algo assim, 500%. Né? O sistema de justiça na época interpretou que isso dizia respeito a juros, não a correção, e começou a criar uma série de restrições que esvaziou de sentido a limitação, que faltava lei para regulamentar. Foi isso mesmo. Que não havia lei para regulamentar, e nessa de novo, o que precisa de regulamentação no número 12? Todo mundo sabe que é 12, né? 12 não tem muita discussão quanto ao sentido. A única coisa que é unívoca no mundo da linguagem são as linguagens de caráter formal, que só existem no mundo do pensamento, matemática, número, símbolo lógico, quer dizer, não tem muita dúvida do que significa 12, né? Mas não, precisa de uma lei para regulamentar. Nessa de precisa de uma lei para regulamentar, não se aplicou, até que foi retirado da Constituição. O sistema financeiro sempre foi privilegiado no sistema de justiça. Esse tipo de decisão que deram agora não foi a primeira. Eles já têm uma série de direitos que não são dados ao particular comum, quando tem uma dívida quando quer cobrar uma dívida do outro. Se alguém tiver uma dívida contra um banco, se você é usuário do banco, entrou lá com uma ação de danos moral porque eles falaram que te protestaram indevidamente, por exemplo, e você entra com uma ação de danos, você não vai ter esse privilégio para executar o banco. Agora, o banco, para te executar, tem esse privilégio. Então, é um absurdo. Isso é um... Só a Carmen Lúcia e o Fachin votaram contra, tá? Detalhe, porque mesmo os outros ministros, inclusive o Cristiano, o Zanin, votou a favor, tá? Foram 8 votos, esses 2 ministros votaram contra, Carmen Lúcia e Fachin, né? Dizendo justamente que a justiça não pode ser, mais uma vez, só favorável ao rico, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa ficar sem a casa. Há um problema no Brasil grave no sistema de justiça, grave hoje, que não se fala disso. O sistema de justiça, o STF em especial, está tendo e teve um importante papel na defesa da democracia e dos direitos políticos no Brasil. Está tendo e teve, importantíssimo papel, relevante na defesa da Constituição, da democracia e tal. Isso tem encoberto um outro fenômeno que está ocorrendo no interior do STF, que é um verdadeiro processo desconstituinte em relação aos direitos sociais. O STF tem radicalizado mais que o legislativo na retirada de direito concreta de direitos sociais das pessoas.
Isso é gravíssimo. Nós estamos voltando. Eu não sou especialista na área de trabalho, tem gente que fala muito bem, me lembro aqui da Magda, que foi desembargadora de Direito da Justiça do Trabalho, tem uma série de pessoas que falam muito melhor que eu do assunto. Mas esse processo constituinte está meio que fazendo voltar um certo contratualismo do século XIX nas relações de trabalho aqui no Brasil. Isso é muito grave. Né? É o sistema de justiça esvaziando o sentido de direitos sociais muito importantes para manter a própria democracia. Não há democracia sem um certo patamar de garantia social mínimo, né? Então, eu creio que nós estamos com um problema, sim, no sistema de justiça de várias naturezas, mas a realidade é que hoje o país foi tão destruído, nós estamos com um problema, nós estamos com um país destruído, né, em termos institucionais, econômicos, sociais, etc., que não dá para pensar em mudar isso no curto prazo, não tem espaço para isso, acho, sabe? O André Brum fala aqui, ó, João Sayad explicava, bancos são instituições formadas por contadores e advogados. Talvez. O Miguel Velanes pergunta, Pedro, você ainda está cético sobre a cassação do Moro? Olha, eu não conheço o processo para saber, inclusive, se é legítima essa cassação, devo reconhecer. A gente dedica uma parte do tempo para essas questões nacionais, é uma coisa de... um pouco dessa visão grega, né? Dedicar a terceiridade à política, é uma coisa... Então, eu dedico uma parte do meu tempo a alguns processos pro bono, o do Apio, por exemplo, eu fiz isso agora, recentemente, quer dizer, que eu acho que são importantes para o país, e também a reflexão pública. Então, estudo casos que não são do meu interesse profissional, mas para efeito de fazer o debate público. Esse caso eu não estudei, não tive tempo, né? Tem um monte de outras coisas que eu estou lidando, né? Então, eu não sei nem se é legítima essa cassação do Moro, para te ser franco, né? Agora, no plano da política, eu sou um pouco cético, porque eu acho que está passando o tempo também, né? E eu estou vendo uma acomodação nesse assunto da Lava Jato. Há uma tendência na história do país, desde o fim do escravismo, a que crises humanitárias e democráticas sejam resolvidas de uma forma privada. Ou seja, aqueles que foram atingidos pessoalmente, se resolve o problema deles. Então, na ditadura, por exemplo, quem foi perseguido, quem foi morto, foi indenizado corretamente, não é que é incorreto isso. Foi indenizado, etc. e tal, é correto fazer isso. Mas quem gerou o problema, os torturadores, os militares autoritários, esses não foram punidos, nem foram investigados, a gente não sabe nem oficialmente o nome deles, né? Foram postos para debaixo do tapete. Agora, na Lava Jato, eu acho que a tendência é mais ou menos essa que eu estou vendo. As questões pessoais são equacionadas, o Apio teve a questão pessoal dele equacionada agora, as pessoas que foram atingidas pela Lava Jato estão tendo seus processos anulados, daqui a pouco vamos ter aí empresário e político com ações de indenização que vão ganhar, que devem ganhar, porque sofreram abuso estatal, tal. Mas os agentes, aqueles que cometeram os abusos e crimes da Lava Jato, a tendência é ir para debaixo do tapete. Estou falando com base no que eu acho da história do país, que é assim que a elite se comporta. Tem tido exceções? Tem. Esses ataques da democracia, o STF está agindo com muita correção. Ele tem tido um equívoco ou outro em uma decisão ou outra, mas a realidade é que está condenando as pessoas a penas graves, que tem que ser mesmo, né? Embora haja uns probleminhas de ter acumulado crimes que não deveria, tal, mas mesmo se você resolver esse problema, ainda assim a pena que restar vai ser uma pena grave, né? Então está condenando com penas graves depois do direito de defesa, do devido processo legal, não por cautelar, né? Então o STF está agindo muito bem nisso aí, que é uma exceção na nossa história. Em geral, as coisas são acomodadas, já estão propondo acomodamento, estão querendo dar anistia. Então, ou seja, há uma tendência no Brasil a se acomodar essas coisas por pactos de elite, né? Isso houve no escravismo também, você lembra? A Lei Áurea indenizou o dono de escravo, em vez de indenizar os escravos. Então, ou seja, quer dizer, é uma tendência histórica nossa. Eu estou falando de uma tendência histórica, então eu sempre fui pessimista em relação a essa história de punir abusos. E ainda tem os efeitos que continuam da Lava Jato, né, Pedro? Porque eu queria comentar com você essa denúncia que teve que o bolsonarismo contratou ali na BIM um equipamento para escutar advogados, escutar ministro do Supremo. Não foi na Lava Jato que fizeram isso?
Começou com a Lava Jato. Esse tipo. A Lava Jato ela foi um movimento político, ela não foi uma atividade jurisdicional, no sentido material da expressão, ela foi atividade jurisdicional no plano estrutural, no plano formal. No plano funcional de conteúdo, ela foi uma ação política, né? E ela foi uma ação política que teve algumas finalidades que ela cumpriu bem como ação política da extrema-direita. Criar um ambiente social para o golpe contra Dilma, impedir Lula de ser candidato e depois favorecer o bolsonarismo. Conseguiu fazer tudo isso, né? O bolsonarismo surge no interior do movimento que a Lava Jato criou, né? O movimento de extrema-direita. Eu acho que eles nem tinham o nome Bolsonaro na cabeça. Eles queriam criar algo de extrema-direita, algo que fosse por esse caminho, que vinha sendo alimentado desde a década de 90, com uma ideia de um Estado de segurança que deve substituir o Estado de Direito, que é isso mais ou menos que essa gente prega. Então, surge o bolsonarismo. Essas 3 tarefas eles cumpriram, né? E muitas das práticas, vamos dizer, abusivas da Lava Jato foram reproduzidas pelo executivo daí. Sai do sistema de justiça a figura do soberano que impõe a medida de exceção e migra para o executivo, né? Um exemplo é isso aí, ficar fiscalizando e acompanhando um monte de gente ao mesmo tempo, né? Ilegalmente, né? Porque a Lava Jato fez escutas ilegais, fez escutas, inclusive, dentro de escritórios de advocacia, e agora, quando surge que o Bolsonaro, o governo, uma ação de governo, que fez a mesma coisa dentro do STF e contra advogados, não vejo diferença em relação ao que a Lava Jato fez, né? Então, assim, parece que a Lava Jato, Pedro, teve um efeito pedagógico, ao contrário, né? Um efeito pedagógico nefasto. Ensinou as pessoas que pode escutar, fazer escuta de adversário político impunemente, né? Impunemente. Por exemplo, eu não sei se você pensei, todo mundo lembra quando que o Lula foi grampeado com a Dilma, né, numa conversa que eles tiveram, ilegalmente, não havia ordem judicial valendo. O que teria que fazer o Moro? Pegar aquilo e queimar, é o que a lei diz, destruir. O Moro divulga. Aí, óbvio que foi um abuso isso, mas aí o que ele faz? Ele pede desculpa aí. E ficou por isso mesmo. Minhas escusas. Aí, quando houve a provocação do TRF4 sobre essas questões, essa e outras questões de abuso deles, o que fala o TRF4? Não, o Moro não precisa obedecer à lei. Ele estabeleceu um estado de exceção. É a primeira vez que eu vi. Eu estudo estado de exceção há mais de 20 anos, como fenômeno jurídico constitucional e teórico político. Eu nunca vi estado de exceção declarada por sistema de justiça. Nunca. Nunca. No mundo civilizado não há isso. Só num caso, TRF4, nesse assunto do Moro. Disse que o Moro podia fazer o que quisesse, mesmo contra a lei, contra a Constituição, que ele estava enfrentando uma situação excepcional, logo, e citaram um trecho até do Agamben na decisão, que é um teórico aí que trata sobre o estado de exceção. Quer dizer, é um estado de exceção declarado pelo sistema de justiça, dizendo que Moro não estava obrigado a obedecer à lei. Então, até isso houve na Lava Jato, é um caso gravíssimo, e que está aí ainda, não foi revista essa decisão até hoje. Então, abriu caminho para essas escutas. Abriu caminho para medidas de exceção, como essa, por exemplo, de vulnerar a intimidade das pessoas e grampear em um grande contingente, etc. Óbvio que isso é apurado, é crime, e quem fez isso tem que ser punido, né? O Pedro, a Amélia pergunta se você acredita que um dia o Bolsonaro vai ser preso. Olha, Amélia, eu acho que ele deve ser preso se num processo, com devido processo, com devido processo legal, quer dizer, observando uma série de princípios e regras que estão no direito, for comprovada a materialidade do delito, a autoria, a intenção, essas coisas todas. Aí ele deve ser preso. Mas tem que seguir esse percurso. Não dá para sair prendendo gente, mesmo o Bolsonaro, sem passar por esse devido processo legal, que é um marco civilizatório, não é um marco liberal ou ideológico, é um marco civilizatório, né? Você tem que passar por esse tipo de procedimento, de caminho, para poder prender alguém. Eu acho que se o sistema de justiça funcionar bem, por tudo que eu tenho visto que está sendo investigado, ele vai ser condenado. Mas isso é uma opinião minha que está sujeita ainda ao crivo do devido processo legal. Ou seja, essas coisas que a gente sabe que ele fez conseguirem ser traduzidas em prova, em juízo,
essas provas serem o suficiente para construir a culpabilidade dele. Porque se não conseguir isso, eu mesmo sou contra que condene. Porque isso é uma regra de civilidade. Né? Então, eu acho que vamos aguardar. Eu acho que muitas das coisas que estão sendo investigadas em sigilo, e assim tem que o ser. Uma investigação que é feita de forma pública é necessariamente uma investigação ineficaz. Porque você alerta quem está sendo investigado, que está sendo investigado, a pessoa some com provas, faz o diabo. Não é o melhor jeito de investigar. Investigar tem que sempre ser algo em sigilo. Exatamente. A Rosângela Luz fala: alienação fiduciária, os títulos são registrados em cartório e permitem a emissão das LCIs pelos bancos. A execução rápida é o que garante a manutenção do sistema. Não sei se ela está defendendo aí a decisão do Está defendendo, eu entendo isso e compreendo integralmente a necessidade de agilidade que os bancos têm, mas o país precisa de agilidade. Se eu tenho a minha casa desapropriada, eu perdi minha casa. Que eu moro, eu preciso ter uma indenização rápida, e não tenho. Essa é a realidade. A Constituição determina que eu deveria receber uma desapropriação antes do Estado tomar posse, a prévia e justa indenização. Eu recebo algum prévio pagamento, mas nunca é justo. Pagamento justo eu vou receber no requisitório dali a três décadas. Agora, por que o banco tem mais direito que eu? Todos nós precisamos de uma justiça mais ágil. Os bancos, inclusive. Agora, isso só há esforço para se prover isso para os bancos. Eu acho, francamente, isso um privilégio indevido. Nós devemos discutir, porque isso acaba deixando a elite confortável. Ela não precisa debater problemas do sistema de justiça, que ela não depende do sistema de justiça como o resto da cidadania. Não pode dar esse conforto. O problema do sistema de justiça é para ser resolvido, sofrer pressão por todo mundo. Eu me lembro, Pedro, quando eu acompanhei bastante aquela questão da bolha imobiliária, você lembra, né, na Europa? Era um absurdo, gente. O tanto de apartamento, o tanto de vivendas sem nenhum morador dentro, porque os bancos tomaram, e as pessoas, e o número de suicídios que isso causou na Grécia e na Espanha, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, assim, quando você vê uma decisão do STF nesse sentido, é preocupante. Eu acho preocupante, Pedro. Mas é preocupante mesmo. Veja, nós temos disfunções da cultura nossa que acabam influenciando o sistema de justiça. A nossa cultura é muito pró-capital, assim, exageradamente, eu acho. Por exemplo, você fala em estatizar um serviço que foi privatizado. É o comum no mundo todo. A Alemanha estatizou mais de 800 nos últimos anos. Reestatizou, né? Comum. Se o prestador de serviço privado não está satisfazendo, você toma o contrato dele. Você fala, pô, mas isso é absurdo, tomar o contrato. Pô, mas toma minha casa. O Estado pode desapropriar minha casa? Por que ela não pode desapropriar um direito contratual? Claro que pode, né? É algo comum, né? Normal. Mas aí é visto como instabilidade processual. Tá? Aí o Estado muda a lei de aposentadoria, o sujeito ficou lá pagando a vida inteira na esperança de aposentar com aquela idade, com aquela remuneração. O Estado subverte essa relação jurídica, muda a regra. Quando o sujeito está prestes a aposentar, aí adia a aposentadoria, reduz valores, aí ninguém fala, para isso tudo bem, né? Aí tudo bem. Aí a relação jurídica não precisa ser estável. Aí ela pode estar sujeita a instabilidades, né? Então, agora o capital não, o capital tem que ser preservado. O trabalho, a assistência social pode ser absolutamente instabilizada sem problema nenhum. É evidente que isso é uma sociedade disfuncional. É evidente. O direito não está funcionando bem quando ele trabalha assim. As relações jurídicas têm direito a ser estáveis e devem ser estáveis, tanto para o capital quanto para o trabalho, para o aposentado, para o contribuinte, para o consumidor. Todos têm direito a relações jurídicas estáveis. Né? Não é só o capital que tem direito à estabilidade jurídica. Porque senão fica confirmando o dito do Eduardo Galeano, né? Que a justiça só morde os descalços, né, Pedro? Eu acho que isso aí, e é gozado que a sociedade brasileira aceita isso com uma facilidade, não é só aceita, defende, né? Você vê pobre defendendo isso. O pobre vai lá, se ferra na aposentadoria dele, mas defende a estabilidade das relações contratuais com grandes prestadores de serviço público, banco, meia dúzia de família aí.
Veja na pandemia, Sinara, é impressionante, ninguém fala, eu não vejo ninguém da mídia, nem da mídia alternativa falar. No primeiro dia de pandemia, deram 1,2 trilhão para os bancos. Na época, o governo soltou no primeiro dia, eu me lembro nitidamente que eu participei do debate público sobre isso, soltou notícia de que não, isso é liberação de fundo, não é dinheiro público. Eu fui atrás das portarias do Banco Central na época. E, pelo menos, a maior parte disso, eu tive acesso a essas portarias que eram públicas, era dinheiro, sim, da Fazenda Pública. Ou seja, esses caras ganharam 20% do nosso PIB na época, 30% do nosso orçamento, num cheque. E veja que é um valor tão astronômico que se você desse 1 trilhão para ele, que já seria a maior contribuição da história para um setor da economia, da história brasileira, contribuição estatal para o setor da economia, os 200 bilhões que sobrava, dava para a gente ter mantido a nossa população pobre em casa durante todo aquele período pior da pandemia. Né? Então você está falando de um valor astronômico de dinheiro. E ninguém fala nada. É um dinheiro que... E tem mais, quando você via as portarias do Banco Central, a garantia dada para esse dinheiro eram contratos podres na época, porque eram contratos pré-pandemia, contratos de empréstimo feito para o banco, não havia garantia corporativa. Nenhum acionista de banco deu suas ações em garantia. Como foi feito nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve lá a crise de 2008, que os donos de banco tiveram que dar o seu patrimônio, as suas ações em garantia para o Banco Central americano. Aqui não. Aqui o que foi dado em garantia eram contratos podres, quer dizer, foi dinheiro dado. Uma quantia astronômica, nós vamos demorar mais de uma geração para equilibrar isso. E aí agora essa cara de pau desse presidente do Banco Central aqui vem arrotando, não, precisamos ter equilíbrio fiscal absoluto e essa brigaiada toda que o Lula falou, uma obviedade, que é óbvio que não vão ter. Obviedade, exatamente, foi o que a gente falou. Uma brigaiada toda. Então, cara, 1 trilhão e 200 bilhões, nós vamos demorar uma geração para repor isso. Onde foi parar esse dinheiro? Teve accountability? Era dinheiro que a justificativa do governo, falada na época, eu tenho isso no meu computador aqui, tudo gravado, falado na época pelo governo, era para possibilitar empréstimos subsidiados ao pequeno e médio empresário. Algum dono de boteco no Brasil recebeu algum tipo de empréstimo subsidiado na época da pandemia? Ninguém. Eu vi empréstimos dados, por exemplo, pelo Santander com garantia corporativa. O cara dava a casa dele em garantia. É empréstimo imobiliário. Não tem nada a ver com empréstimo subsidiado. Né? Ou seja, essa gente roubou o país gravemente. O maior roubo da nossa história. Né? E ninguém fala nada. Até a esquerda fica quieta. Né? Ou seja, tudo isso foi feito para quê? Para atender uma pequena camada da sociedade que vive de renda, vive de juros, que não é só os bancos, é uma camada da sociedade, mas muito beneficiada, assim, e que se comporta essa camada em relação ao resto da sociedade de forma muito arrogante. Eu vivo no meio dessa camada, e eu vi como é que as pessoas reagiram, por exemplo, quando criaram o Bolsa Família. Nossa, é um escândalo. A carteira assinada das empregadas. Carteira assinada das empregadas, quer dizer, e essa gente que vive de dinheiro público. Esse exemplo da pandemia não é a história de que vive do meu trabalho, no que eu apliquei, não, você ganha remuneração mais do que qualquer outro lugar do mundo pelo dinheiro que você tem aplicado. Hoje em dia, qualquer um ganha 12% ao ano, aí, pelo menos, de aplicação em letras aí de bancos. Né? Você ganha esse dinheiro com dinheiro público, porque foi dado 1 trilhão e 200 bi para esses bancos na época da pandemia, e ninguém falou nada, como se fosse natural. O Estado é um avalista das operações dos bancos e não recebe nada por isso. Né? O João Ritzel dizendo aqui que o Santander, que você mencionou, concentra quase 0,5% de todas as ações trabalhistas do Brasil, tendo apenas 0,013% dos empregados no país. Não cumprem nem seus direitos trabalhistas, pô. Quer dizer, isso aí é uma coisa que não adianta falar, porque essa turma é muito poderosa. Eles mandam no sistema de telecomunicações aí. E mandam tanto, né, Serrano, que você, professor, falou no começo sobre a questão da previsão dos juros de 12%, que estava na Constituição, mas você sabe, né, foi no primeiro governo Lula, meses depois do Lula assumir, todo o capítulo da Constituição que dizia respeito ao sistema financeiro foi existe até um livro sobre como foi o lobby
para que isso acontecesse. Eles tiraram tudo que dizia a respeito à necessidade do sistema financeiro contribuir com o Brasil, etc. E tal, limaram da Constituição, uma força absurda. Aqui no Brasil é muito primitivo, né? Aquele Stiglitz, ele tem um trabalho dele que ele mostra como que há esse papel do Estado como avalista dos bancos, né? Que é assim, por que eu ponho meu dinheiro num banco grande, onde eu ganho menos juros, em vez de pôr num banco menor que me paga mais juros? Porque eu sei que o banco grande não quebra, né? O Estado é avalista dele. Então, no primeiro mundo, esse é o principal mecanismo que você tem de usar do Estado e tirar dinheiro, de fato, do Estado em benefício do capital financeiro. Porque esse aval teria que ser cobrado, no mínimo, né? E não é, né? Mas aqui no Brasil é mais primitiva, que eles pegam do orçamento mesmo. O serviço da dívida é 40% ao ano aí, que é mais do que... Você pega segurança pública, saúde, educação, é uma fraçãozinha disso. Tem aquela pizza que o pessoal da auditoria da dívida faz todo ano, que é muito interessante. Você vê lá que é uma fatiazinha, né? Os gastos sociais, e que são os necessários do Estado, né? Então, eles já fazem isso habitualmente. E na pandemia foi um absurdo. Além desse tipo de benefício, que há décadas essa gente tem se tornado bilionária à custa de dinheiro público brasileiro, e essa gente ainda recebeu esse benefício na pandemia. É tão grave, Azenha, que você sabe que a Receita Federal teve que tornar obrigatório que acionistas de banco recebessem a distribuição de lucro. Porque para eles era melhor deixar o dinheiro lá dentro do banco, rendendo, não havia aplicação melhor do que essa, do que receber o dinheiro da pessoa física. Então o cara deixa lá na pessoa jurídica o capital que de fato é dele, né? Deixa lá na pessoa jurídica e não transfere para a pessoa física, porque ele vai perder em qualquer aplicação que ele fizer, vai ganhar menos do que o dinheiro que o banco rentabiliza. Isso é uma vergonha num país como o nosso, que 30% da população passa fome, mais da metade está em segurança alimentar. Isso e chega numa pandemia, naquela situação humanitária de crise absoluta no plano humanitário, e você dá 20% do PIB, 1/3 do nosso orçamento público para meia dúzia de banco. É nojento isso, né? Ô Pedro, deixa eu só trazer aqui uma contribuição, agradecer ao João Ritzel. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho no que você falou lá no início. O Ritzel, o João, está falando o seguinte: e as sucessivas decisões do STF contra os direitos dos trabalhadores e a justiça do trabalho? E quando os juízes defendem ideologicamente o capital, você pode elaborar um pouquinho naquilo que você vinha dizendo, de que o STF está desconstruindo a Constituição de 88? Ou seria... Em termos sociais. Em termos sociais. O Ferrajoli, ele cunha esse conceito. Ele está tratando, quando ele cunha esse conceito, do problema italiano lá fundamentalmente dos direitos de liberdade. Mas eu acho que é um conceito que pode ser universalizado e que pode ser aplicado aos direitos sociais aqui no Brasil. Porque há um processo desconstituinte, ou seja, você não retira a Constituição do seu lugar formal, ela está lá, existe uma Constituição no plano formal. Você vai interpretando ela de um modo que vai restringindo a concretude dos direitos. Ou seja, é um mecanismo hermenêutico de exceção, eu diria um mecanismo hermenêutico degenerado, para usar uma expressão de um autor que chama Bernhard Hitters, que é um alemão que tratou da ascensão do direito no nazismo. Ele percebe como há uma hermenêutica degenerada por parte do sistema de justiça, apoiando a ascensão do nazismo na ocasião, né? Pois é esse tipo de mecanismo, né? Você tem um mecanismo degenerado de interpretação da Constituição e dos direitos sociais que vai levando a decisões que, no plano concreto, vão esvaziando de sentido os direitos sociais garantidos na Constituição. E o Supremo tem feito, a cutil e a sem fim, isso, tem feito isso largamente, né? E inclusive, está havendo na sociedade, no sistema de justiça, um esvaziamento do poder e das prerrogativas da justiça do trabalho também, né? Que a justiça do trabalho é a grande instituição que nós temos, que foi criada historicamente no Brasil para dar garantia aos direitos sociais. Uma forma de você destruir um sistema de direitos é você destruir o sistema de justiça que o garante.
Por exemplo, quando eu fiz a defesa dos mecanismos que o Supremo Tribunal Federal fazia para sua defesa como instituição, nos ataques que o bolsonarismo fazia, esse era, vamos dizer, no plano dos pressupostos, o pensamento principal que a gente defendia, eu, Lênin, uma série de outras pessoas, que é o que a gente chama de contempt of court, quer dizer, o direito que a corte tem de se defender, porque uma corte constitucional como o Supremo, ao se defender, ela no fundo defende todo o sistema de garantia de direitos. Quando atacavam o STF, estavam atacando a instituição que tem por função garantir os direitos. Portanto, estavam atacando os direitos de todos nós. Não era o STF. Quando atacam o STF como instituição, eu não falo aqui de críticas a decisões, que isso é saudável numa democracia, mas quando você faz a crítica à existência da instituição, quando você quer destruir essa instituição, você está querendo a destruição dos direitos, porque ela é o sistema concreto, institucional que existe para garantir os nossos direitos. No plano social, a Justiça do Trabalho é essa instituição, e ela vem sendo destruída, vem sendo retirado o poder decisório dela, vem se esvaziando de sentido as suas decisões. E o Supremo, ao decidir questões de direitos sociais, tem esvaziado de sentido os direitos sociais de forma contumaz. São várias as decisões, né? Esvaziando de sentido os direitos sociais. Eu acho isso grave. Nós estamos num país que tem 1/3 da população faminta, mais da metade em situação de insegurança alimentar. É dar um passeio pelo centro de São Paulo, dá vontade de pegar ministros, desembargadores do sistema de justiça, obrigar uma vez por semana a passear pelo centro de São Paulo para ver o que está acontecendo com o nosso povo. Né? Quer dizer, é um problema grave, social, e tudo passa com uma certa indiferença, como se o problema não existisse, sabe? Normalizaram, né? Normalizar isso, sabe? É uma coisa terrível isso. Aí você vê esse cara do Banco Central, esse cara me dá uma bronca, viu? Esse sujeito vem aí a público e não, mas nós temos que manter o equilíbrio. Claro, ele está lá bem alimentado na casa dele. O dinheiro no exterior que descobriram ele vai cair na taxação de super ricos, né, Pedro? Isso, quer dizer, essa gente vive muito bem, né? Então não está se preocupando. Daqui a pouco muda para Portugal, para Miami, ou já deve ter mandado a família dele para lá, isso que esses caras fazem. Né? E dane-se, né? Deixa eu te falar aqui, ó, o comentário. A gente está chegando aqui no final da participação do Pedro, mas tem um comentário aqui da Luíse Mior. Querido Pedro, você acredita que é possível reforma no Judiciário e MP? Parece-me que mesmo com o Congresso Nacional de Esquerda em 2034 não rola. Judiciário é corresponsável pela extrema-direita, pois frustração com o sistema resulta nisso. Abraços. E aí eu queria aproveitar, Pedro, e pedir para você comentar aqui de despedida também, rapidinho, a história do julgamento que vai continuar essa semana no TSE, né? Já tem 2 votos contra o Bolsonaro sobre o uso político do 7 de setembro, né? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? Eu creio que os votos estão corretos, os votos dados contra ele. Né? Ele usou aquilo indevidamente mesmo. Foi um abuso atrás do outro ali. Né? Isso tem que uma hora ser sancionado. Né? É o que está acontecendo agora. Vai ter uma adesão de perda de direito político. É correto isso. É absolutamente correto. O presidente da República tem que ter limites, não é? Né? Uhum. Então, nós temos um mau exemplo, que é a nossa matriz, né, com os Estados Unidos, que não pune adequadamente, a meu ver, não põe limites nas presidências da República. Agora estão passando um momento trágico esse negócio do Trump. Né? O Trump não está sendo punido e, se bobear, vai voltar para o poder agora. Né? Isso é grave, porque ele cometeu atos evidentemente ilícitos. Aquele discurso dele do Capitólio enquadra dentro da decisão clássica de liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, todo mundo fala que não tem limites à liberdade de expressão. Não é bem verdade, tem sim. Né? Você tem uma decisão, que é o Brandenburg versus Ohio, que é a decisão que estabelece o precedente básico em relação à liberdade de expressão, em que houve realmente uma ampliação do direito à liberdade de expressão de uma forma nunca antes vista. Eles foram julgar o caso de um sujeito lá da Ku Klux Klan, que fez um discurso evocando a prática de violência. E até então, a jurisprudência vigente nos Estados Unidos fala que você não podia evocar a prática de violência, mas aí eles deram uma restringida nisso, a Suprema Corte, lá dizendo que
que você, que para poder dizer que você transbordou o seu direito de livre expressão, você teria que fazer uma evocação da violência com uma potencialidade iminente de dano, ou seja, com a capacidade de gerar dano. Pois o discurso do Trump foi feito e gerou dano, gerou violência. E ele não está sendo punido. Então, essa própria decisão dos Estados Unidos, que estabeleceu o precedente, não está sendo aplicado. Então, lá na comunidade acadêmica americana, há muita crítica a isso. Isso está gerando um problema. O Trump vai ganhar de novo e vai criar problema lá nos Estados Unidos. A gente vai ver isso, né? Então, aqui no Brasil, nesse ponto, a gente não tem ido por aí. A nossa Suprema Corte tem agido muito mais adequadamente que a Suprema Corte americana. Muito mais adequadamente. E tem estabelecido limites. Primeiro, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é livre explosão. Liberdade de expressão não pode implicar em convocação de violência ou práticas violentas. Ela não pode performar a violência. Isso está na nossa lei. E o Supremo está aplicando a lei que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Bolsonaro. É uma lei sancionada pelo Bolsonaro. Portanto, ele sabe o que fez. Ou seja, e aí no plano eleitoral também tem consequências. O sujeito não pode fazer o que quer como presidente da República. Ele tem muito poder, mas não pode tudo, né? Ele pode ser considerado inelegível de novo? É um segundo motivo. Ele tá mais, quer dizer, para ele poder voltar a ser elegível, digamos, ele tem que derrubar 2 decisões, não uma. Né? Entendi. Então, e a pergunta da Luíse, que você acredita que é possível reforma no Judiciário MP? Olha, eu acredito que assim, eu acredito na democracia, né? Eu acho que tem uma diferença na crítica que gente como eu faz a certas decisões do sistema de justiça do que a crítica da extrema-direita. A extrema-direita quer destruir a democracia. Então ela usa das imperfeições do funcionamento do sistema democrático para destruí-lo. Não é novo isso na extrema-direita. Carl Schmitt, em certa medida, fez isso. Tem aquele livreto dele, Crise da Democracia Parlamentar, onde ele faz uma série de críticas ao funcionamento da democracia parlamentar, algumas delas muito corretas. Só que a finalidade da crítica ali não é melhorar a democracia, é destruí-la. Eu, quando faço críticas, eu e outras pessoas, como fazemos críticas, por exemplo, à estrutura do sistema de justiça, ao seu funcionamento, etc., a ideia é melhorar, é aperfeiçoar a democracia e não destruí-la, né? Óbvio. Né? Então, eu acho sim que é possível no futuro, eu acredito muito numa reforma, acho necessário mesmo. Inclusive uma reforma constituinte originária, porque a forma como os poderes foram distribuídos no Brasil, qualquer dia eu falo disso aqui, mas há um grande equívoco, né? Uma má estrutura. A gente precisa reformar isso algum dia. É que hoje não é momento para isso. Hoje nós temos que defender o Supremo na postura dele de defesa da democracia. A crítica maior ao Supremo tem que ser feita no campo dos direitos sociais. Precisa essa crítica ser feita porque está ocorrendo no dia a dia esse tipo de decisão, então é importante haver essa crítica, mas nós temos que fazer a defesa do Supremo como defensor da democracia e da Constituição que ele tem sido. Né? Então, esse aqui é o momento que a gente está passando, mas no futuro, num outro momento, sim, acho que é possível e desejável haver uma reforma do Estado brasileiro que inclua o sistema de justiça. Legal, Pedro. Muito obrigada, viu, Pedro? Volte sempre. Muito obrigado, gente. Até logo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Luiz. Obrigado, Sinara. Tchau, beijão. Bye.